galera, voltamos. Nada mais importa agora. Você foi embora e eu fiquei tão só. Sigo sem saber meu rumo. Eu não me acostumo sem você aqui. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais seu carinho, se eu não sinto mais seu calor. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não sinto mais seu carinho, se eu não sinto mais seu calor. Pam, 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 pananã. Muito bem, José Augusto! Volta, rapaz, tá fumaça aí, macho. Que fumaça é essa, rapaz? O estúdio tá pegando fogo, Rosário. Cadê o extintor, mulher? Deixa eu ver. É, rapaz, tá vendo aí? Rapaz, aí tem presepada, meu amigo. Eita, meu Deus do céu. Bora lá, galerinha, vamos lá. Gente, no final da aula passada, eu falei para vocês o que era especiação, não foi? Eu disse que especiação é o processo de formação de uma nova espécie a partir de outra ancestral. Beleza? Tranquilo, show de bola. Tá bom. Mas a pergunta é, como é que o processo ocorre? Né? Como é que o processo ocorre? De que maneira esse processo acontece? Então, vamos lá. Imagina aí o seguinte. Se nós estamos falando do surgimento de novas espécies, então, logicamente, que para surgir uma nova espécie, algumas condições, né, são necessárias. E uma das condições reunidas para o surgimento de uma nova espécie é, colocando aqui, sei lá, 4 situações. Situação 1, situação 2, situação 3, situação 4. Beleza? Tá aí. Situação 1. Nós temos todos os besourinhos juntos. Todos. Meninozinho bonitinho, do buchão. Estão todos juntinhos aí. Professor, do jeito que está aí, eles conseguem cruzar? Sim. Conseguem gerar descendentes, professor? Sim. E esses descendentes são férteis? Também. Pronto. Show de bola. Aí tá lindo demais. Lindo e maravilhoso. Por alguma razão, não importa o que, houve, não é, o aparecimento de uma barreira geográfica. Nós vamos falar aqui de especiação com e sem barreira geográfica. Tá? Muito bem. Apareceu uma barreira geográfica. De modo que esses caras separaram. Então aqui você tem um, aqui você tem outro. Então aqui você tem separação, tá aqui, né? E esses caras, quando, depois de um certo tempo, a tendência absolutamente natural é que se acentue o número de características diferentes, divergentes entre eles. Isso é normal. Quero deixar claro aqui que não se trata disso acontecer de uma noite para um dia ou de um dia para uma noite. Nós estamos falando de dezenas, centenas, às vezes milhares de anos, tá? Para isso acontecer. De modo que lá na frente, se eu juntar os carinhas que estão aqui, ó, X e Y, né? Eu não tenho mais condições de fazê-los cruzar. Ou
Eles até cruzam, mas não deixam descendentes. Ou até deixam descendentes, mas esses descendentes não são férteis. Gente, o que eu estou tentando mostrar aqui para você é uma coisa chamada especiação. E o que caracteriza, professor, o processo, tá certo, de especiação? O que é que caracteriza? Né? O que é que vai caracterizar o processo de especiação? Gente, eu só posso dizer que dois indivíduos são pertencentes a espécies diferentes quando entre eles não existe mais possibilidade de cruzar. Ou eles cruzam, mas não deixam descendentes. Ou até deixam descendentes. Mas esses descendentes não são férteis. Então aí eu tenho, de maneira certa, duas novas espécies. Duas novas espécies. Formadas. Tá? Aí eu tenho caracterizado duas novas espécies. O nome disso, pessoal, mantido entre esses caras, é fluxo gênico. Fluxo gênico. Beleza? Então tá aí, ó. Eu faço uma pergunta muito importante aqui. Qual é? O que precisa acontecer para que uma nova espécie se forme a partir de uma ancestral? Ó a pergunta. O que precisa acontecer para que uma nova espécie se forme a partir de uma ancestral? Olha lá. Tá vendo essa setinha entre um e outro? Significa que está mantido entre eles o fluxo gênico. Certinho? Agora eu vou pegar, ó, cortar o fluxo gênico. O fluxo gênico deixou de existir. A partir do momento que o fluxo gênico for interrompido entre esses indivíduos, então nós dizemos que o processo de especiação está concluído. E agora, galera, o pássaro A é diferente do pássaro B. É de uma espécie diferente do pássaro B, a partir de agora. Show? Lindo, lindo, lindo. Cara, bem legal isso. Bem legal isso daí. Né? Muito bacana. Ficou bacana aí? Dá para entender? Deixa eu passar. E, professor, quais são os tipos de especiação que nós temos? Ah, os tipos de especiação. Muito bem. Pessoal, para a especiação acontecer, né, nós temos alguns tipos que são bem claros. Uma delas eu já falei para vocês, que é quando você tem a barreira geográfica. Esse tipo de especiação tem um nome. Se chama especiação alopátrica. Alopátrica, tá aí. Alopátrica, alos quer dizer outro, quer dizer diferente. Alopátrica é aquela especiação que acontece com a presença de uma barreira geográfica. Com a presença de uma barreira geográfica. Olha o exemplo. Ocorre isolamento geográfico entre populações com o mesmo ancestral. Olha isso. Bem legal. Eu tenho aqui, ó, nesse intervalozinho aqui, uma coisa chamada barreira geográfica. BG. Barreira geográfica. Tá aí, ó.
A barreira geográfica que você está vendo aí agora, ela ocorre de que maneira? A barreira geográfica ocorre, vamos supor, estava todo mundo vivendo no mesmo ambiente. Volta aqui para mim, por favor, ô Júnior. Todo mundo vivendo no mesmo ambiente, né? E aí, todos compartilhavam características, cruzavam. Num determinado momento, houve o surgimento de uma rachadura ali no solo que levou ao aparecimento de dois lados diferentes, né? Aparecimento de dois lados diferentes. Quais são esses dois lados? Eu vou chamar aqui de A, eu vou chamar aqui de B, tá bom? Vou chamar aqui de A e de B, pronto. Tá aqui ele dizendo, ó, separação geográfica de dois grupos populacionais, a partir da espécie ancestral. O tempo passou e isso não acontece, novamente eu volto a dizer para você, de uma noite para o dia. Nós estamos falando de centenas, nós estamos falando de até milhares de anos para isso acontecer. Se acentua entre eles, né, vamos dizer, as diferenças entre as características, de modo que chega um momento em que o isolamento reprodutivo, além do geográfico, ocorreu. E aí, se eu pegar esse cara, que eu estou chamando aqui de espécie A, tá aqui, ó, e colocar junto com esses caras aqui, que eu estou chamando de espécie B, tá aqui, eles não conseguem mais cruzar. E podem até cruzar, mas não deixam descendentes. Ou pode até deixar descendentes, mas esses descendentes não são férteis. E é isso que caracteriza a presença, o aparecimento, a ocorrência de um processo de especiação, processo de formação de duas novas espécies. Beleza? Show de bola, galera? Show de bola. Lindo e maravilhoso. Aí, ó. Mas nós não temos só a especiação alopátrica, gente. Nós temos também outros tipos de especiação. Nós temos também a especiação simpátrica. Lembra que eu falei para vocês que tinha uma que ocorria com a barreira geográfica e a outra sem barreira geográfica? Não é? Então, galera, olha só aqui. Não, ou não aqui bem claro, não ocorre isolamento geográfico quando se fala de especiação simpátrica. Não ocorre isolamento geográfico. Beleza? Especiação simpátrica não tem isolamento geográfico. Professor, e o que caracteriza, já que não tem isolamento geográfico? Porque se não tem isolamento geográfico, esses caras continuam tendo contato. E se eles continuam tendo contato, significa que eles não vão ter diferenças. E aí, como é que vai surgir novos indivíduos, né? Na verdade, gente, isso acontece por uma razão. Normalmente está ligado a um processo chamado de seleção natural disruptiva, onde indivíduos com características diferentes acabam sendo selecionados e aí, no mesmo ambiente, acaba gerando a seleção natural disruptiva, gerando uma especiação simpátrica. O exemplo disso são os organismos poliploides. Os organismos poliploides, que em animais não sobrevive, mas em vegetais ele chega até mesmo a ser estimulado. É o caso, por exemplo, do trigo, do tabaco, da batata,
que passam a apresentar características que são bem interessantes do ponto de vista econômico. Então é melhor para o cara que cultiva esses rapazinhos aí vender, tá? Então isso é importante demais. Especiação simpátrica não tem barreira geográfica. Coloca isso em sua cabeça. Especiação simpátrica não tem barreira geográfica. Beleza, galera? Eu estou colocando aí para vocês os dois tipos. Os dois tipos. Eu estou colocando aqui para vocês a Allopatric Speciation, especiação alopátrica, e o Sympatric. Beleza, beleza. Então, olha lá. Como é que eu diferencio mesmo isso aí? Como é que eu falei? Através da chamada barreira, olha ela aí, ó. Barreira geográfica. Tá aí, ó. Se tem barreira geográfica, eu tenho, portanto, uma especiação do tipo alopátrica. Se eu não tenho barreira geográfica, a especiação é o quê? Simpátrica. Simples assim, tá? Especiação é simpátrica. Muito bem, galerinha. Tá aí. Você tá vendo claramente aí, muito claramente aí, os dois tipos de especiação. Vamos entender aqui agora quais os mecanismos de isolamento reprodutivo, porque no fim de tudo o que interessa é isso mesmo, que podem levar ao aparecimento de novas espécies. Porque se não houver isolamento reprodutivo, meu amigo, me desculpa, mas não tem como gerar novas espécies. Primeiro, nós vamos falar sobre mecanismos pré-zigóticos, ou seja, aqueles mecanismos que irão surgir antes do aparecimento do zigoto. Quer dizer, não chega nem a surgir zigoto, não. Não chega nem a formar zigoto, não. Tá? Então, nós temos aqui isolamento de hábitat ou ecológico. O que é isso, professor? É quando indivíduos moram, vivem em ambientes diferentes. Por exemplo, leões e tigres. O leão vive nas savanas e o tigre vive nas florestas. Como é que esses caras vão cruzar, meu irmão? Se um vive na savana e o outro na floresta? Não tem como. Então, isso é chamado de isolamento de hábitat ou ecológico. Significa que esses caras nem vão cruzar, logo não tem formação de zigoto. Por isso que nós dizemos que o mecanismo aqui é pré-zigótico. Lindo e maravilhoso? Lindo e maravilhoso. Isolamento reprodutivo, mecanismo pré-zigótico por isolamento sazonal ou estacional. Estacional, o que é isso? Isolamento estacional. Galerinha, é o seguinte, quando você tem populações cujo período de maturação reprodutiva, ocorre em épocas diferentes. Isso daqui é muito comum, sabe em quem? Plantas. Quando o gineceu está maduro, mas o androceu não, quer dizer, o órgão sexual feminino da flor está maduro, mas o órgão sexual masculino da flor não está. Então, isso é chamado de isolamento sazonal estacional. Comum em plantas.
Aí como é que esses caras podem se reproduzir se o período de maturação sexual é diferente? Não dá, né? Muito bem. Isolamento comportamental ou etiológico. O que é isso, professor? Isso aqui é comum em pássaros. Isso aqui é quando você tem, por exemplo, os padrões de corte de um pássaro macho não são agradáveis para a fêmea. A fêmea está no período de cruzar, o pássaro vai lá, chega, se candidata para cruzar com a fêmea. Mas aí a fêmea diz, ó, faz aí uma dancinha. Se eu gostar da tua dancinha, a gente cruza e tem descendente. Se não, tchau. O macho vai lá, faz um padrãozinho de dança, mas ela não gosta. Meu querido, ó, sebo nas canelas e vaza. Pássarozinho macho vai com a cabecinha baixa, mas vai embora. Ou seja, ele não passou no crivo da fêmea. Isolamento mecânico, quando o órgão sexual masculino é incompatível com o órgão sexual feminino. São tamanhos de órgãos sexuais diferentes. Então, não dá, cara. Professor, e os pós-zigóticos? Quer dizer, aqueles que chegam a formar zigoto, mas acontece alguma coisa depois. Inviabilidade do híbrido ou esterilidade do híbrido. Inviabilidade do híbrido é quando o embrião é inviável, inicia o desenvolvimento embrionário, porém, esse cara não chega a, vamos dizer, surgir. Ou ele surge, mas morre quando atinge a maturidade sexual. E a esterilidade do híbrido, o híbrido não produz gametas funcionais. É o caso do burro, da mula. Ele é até estimulado que nasça, porque é um animal que tem um vigor físico grande, mas não serve para cruzar. Beleza? Galera, vamos lá para nossas questõezinhas. Você sabe como é que é o padrão? Então vamos lá. Questão de número 1, textozinho para a próxima questão que diz o seguinte. Leia o texto a seguir e responda a questão. O tempo nada mais é do que a forma da nossa intuição interna. Se a condição particular da nossa sensibilidade lhe for suprimida, desaparece também o conceito de tempo, que não adere aos próprios objetos, mas apenas ao sujeito que os intui. Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura, e a questão diz no início do século XIX, alguns naturalistas passaram a adotar ideias evolucionistas para explicar a diversidade do mundo vivo. Embora os teólogos naturais tivessem reconhecido a importância do meio ambiente e as adaptações dos organismos a ele, Jean-Baptiste Lamarck foi o primeiro a reconhecer a importância crucial do tempo para explicar a diversidade da vida. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma contribuição de Lamarck para o pensamento evolucionista da época, além do fator tempo. Eu queria que você contribuísse aí colocando seu gabarito pelo YouTube ou pelo chat. 2 minutos eu volto com o gabarito e o comentário. Até já.
Beleza, beleza, galera. Tá aí, a Ana Jaqueline colocou letra A. Cadê a galera do IPTV? Cadê São João da Varjota? Cadê Uruçuí? Então, galera, vamos lá. Gabarito, letra E. O que diz a letra E? A adaptação é o inevitável produto final de processos fisiológicos requeridos pelas necessidades dos organismos de fazer frente face às mudanças do seu meio ambiente. Ou seja, é o que Immanuel Kant absorveu de informação interessante que ele colocou na Crítica da Razão Pura. Questão de número 2 diz o seguinte: a interpretação incorreta da teoria da evolução proposta por Charles Darwin é bastante comum. Muitas pessoas insistem, por exemplo, em dizer que os homens vieram dos macacos. O que Darwin realmente quer dizer é que homens e macacos, Darwin nunca disse que homens e macacos são parentes. Nunca disse isso. O que o Darwin quer dizer é que homens e macacos têm sim um ponto que eles compartilham, que é exatamente sobre isso que a questão está tratando. O que Darwin quis realmente dizer foi que homens e macacos, não que um veio do outro, porque se assim fosse, não era mais para ter. Se o homem tivesse vindo do macaco, não era mais para ter macaco hoje. Ainda tem macaco e ainda tem homem. Então, tem alguma coisa aí que está errada, não é não? Meu querido, o que é que ele quis dizer? 2 minutos e eu volto com o gabarito e o comentário. Até já. Beleza, galera. Beleza, beleza. Vamos lá. O gabarito da questão 2 é fácil demais. Gente, o que ele quis dizer é que homens e macacos compartilham ancestralidade comum. Aqui, ó. Ó aqui. Letra D de dado, que coisa linda. Possui um ancestral comum. Quer dizer o seguinte, que em algum momento do processo evolutivo,
o macaco e o homem compartilharam o mesmo ancestral. Quer dizer, o macaco está aqui, o homem está aqui, vieram do mesmo ancestral. Não que o homem veio do macaco, mas que tem ancestralidade comum. Existe uma diferença grande, uma diferença enorme, gritante em relação a isso. E é bom que você preste atenção. Às vezes você é pego de surpresa em uma determinada questão por uma besteira dessa, né? Por causa de uma besteira dessa, gente. Então, pelo amor de Deus, não dá para a gente pensar nisso agora. Então, vai fazer Enem. Cair numa dessa não tem sentido, né? Muito bem. Então, vamos lá. A teoria moderna da evolução, também conhecida como teoria sintética, moderna ou teoria sintética, agrega à seleção natural compreensões sobre a origem da diversidade genética, a respeito dos processos que dão origem à diversidade genética, processos que dão origem à diversidade genética. Nós estamos falando de teoria sintética, eu posso falar de genética sim. Marque a alternativa correta. O que tem desses processos aí que dá diversidade genética? 2 minutos eu volto com o gabarito e o comentário. Até já. Galerinha, cadê a Ana Jaqueline, que não está participando? Cadê a galera aí de Uruçuí de São João da Varjota? Vamos lá, galera. Eu tenho medo de errar, professor. Filhinha, é melhor você errar aqui do que errar na prova. Gente, lembra que eu falei até daquele texto do Charles Xavier, dos mutantes? Mutação é a chave para a nossa evolução. Ela nos permitiu evoluir de um organismo de uma única célula? Pois é. Mutação é a chave, pessoal. É ela quem gera a formação de novas características. Processo de mutação. Questão de número 3, letra D de dado. Vamos para a próxima? Muito bem. Quando Darwin propôs sua teoria, conhecimento em genética era precário, que deixou várias lacunas em seu trabalho. Após alguns anos, com conhecimentos mais avançados nessa área da biologia, complementou-se a teoria de Darwin, com os conhecimentos adquiridos em genética, sendo possível explicar fatores evolutivos.
Darwin não conseguiu explicar os fatores evolutivos. Não conseguiu. Essa teoria ficou conhecida como, gente, essa é besteira. Babinha toda, fácil. 2 minutos eu volto. Como é o nome dessa teoria? 2 minutos eu volto. Muito bem, galerinha. Tá aí, ó. Gente, essa aqui é mamão com açúcar, né? É molinha, molinha. Papa. Ele está falando da teoria que introduziu genética na teoria da evolução. É a teoria sintética, também conhecida como teoria neo-darwinista. Então, questão 4, letra D de dado. Questão 4, letra D de dado. Vamos lá, galera, continuando. Segundo a teoria sintética da evolução, a diversidade das espécies está ligada a mutações e recombinações genéticas. Opa! Essas recombinações podem ocorrer principalmente por meio de que tipo de reprodução? Qual dos processos de reprodução promovem mutação, recombinação genética? É isso que ele quer saber. 2 minutinhos, essa é fácil. E eu volto na sequência. Até já.
Galera, beleza. Gabarito boba nessa questão, porque a reprodução assexuada não gera variabilidade genética, pelo menos não tanto, né? A reprodução sexuada não, essa daí gera variabilidade genética. E muita, né? O que seria da gente sem variabilidade genética? O que seria da espécie, da evolução? O processo de formação de uma nova espécie é chamado de especiação, ok? E pode ocorrer de várias maneiras. Quando a especiação acontece em decorrência do surgimento de uma barreira geográfica, ela é denominada de quê? Matou, barreira geográfica. Matou, matou, matou. Falou de barreira geográfica, só é um tipo. Qual é? 2 minutinhos e eu volto. Até já. Vamos lá, galera. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de especiação alopátrica, porque toda vez que se fala de alopátrica, nós estamos falando de barreira geográfica. Se eu falo de barreira geográfica, eu tenho que falar de especiação alopátrica, não tem jeito. O efeito fundador acontece quando uma pequena parcela de uma população inicia uma nova população em outra área. E isso, passaram por alguma situação e decidiram iniciar uma população em outro lugar. Beleza, isso é chamado de efeito fundador. Esse efeito é um tipo especial de... De que tipo de especiação? O efeito fundador. Fácil. 2 minutinhos eu volto. Até já.
Show, galerinha! Vamos lá, então. Gente, essa aqui é fácil, né? Porque quando ele fala de efeito fundador, se ele vai para uma área diferente, diferença geográfica, especiação do tipo alopátrica. Questão de número 8. Olha aí os tentilhões que o Darwin encontrou nas Ilhas Galápagos. São perfeitamente adaptados aos diferentes tipos de alimentação encontrados em cada ilha. É possível perceber, por exemplo, bicos diferentes entre as espécies que vivem em ilhas distintas. Claro, né? Porque cada um deles tem um tipo de bico separado. Esse exemplo evidencia um tipo de especiação. E essa eu vou dar só 1 minuto, porque é muito fácil. Ilhas diferentes. 1 minuto só e eu volto. Até já. Vamos lá, galerinha. Tá aí, então, questão de número 8, gabarito letra A. Professor, o que é que diz que é letra A, hein? Quando ele diz, ó, em ilhas distintas. Ilhas distintas, geograficamente, são distintos. Questão 9, facinho também, mas vamos lá. Na borda norte e na borda sul do Grand Canyon, habitam 2 populações de esquilos com diferenças morfológicas marcantes, que, em condições naturais, sem as barreiras geográficas, não são capazes de se intercruzarem. As 2 populações constituem tracinhos diferentes, devido principalmente a ou ao. É isso que ele quer saber. Tá fácil, gente. 2 minutos e eu volto. Até já. Beleza, galerinha. Tá aí, ó. De Jacobina aqui acompanhando mesmo sendo do primeiro ano. Beleza, Alan? Show de bola. Gabarito letra B, gente, ó. Ele diz assim, ó. As 2 populações constituem espécies diferentes. Claro, vocês não conseguem cruzar,
E, portanto, houve o quê? Se são de espécies diferentes? Isolamento reprodutivo. Lógico. Vamos para a última, galera. Quando subpopulações se formam devido a uma barreira geográfica, dizemos que ocorreu o quê? Barreira geográfica. Tá claro, gente. 2 minutos e eu volto. Até já. Finalizando a nossa aula de hoje, gabarito, letra C, isolamento geográfico, caracterizando, portanto, letra C de canal educação. Galera, volta para mim. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Forte abraço, fiquem com Deus, se Deus permitir, se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta. Tchau.